Hoje iremos começar uma nova série na qual iremos estudar o conceito bíblico do arrependimento. Iremos ver a importância do arrependimento, o significado dele e como nós devemos manifestar esse arrependimento perante Deus. Ora, deixe-me começar dizendo que toda a ideia do arrependimento está no cerne da mensagem do Novo Testamento. Vocês devem se lembrar que quando João Batista saiu do deserto para preparar o caminho para a vinda do Messias, ele declarou ao povo de Israel: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, pouco tempo depois, Jesus vem e começa o seu ministério público basicamente com a mesma mensagem, que é um chamado ao arrependimento. E na pregação da Igreja Apostólica, vemos, depois que o anúncio é feito, o anúncio da obra de Cristo, então vem o chamado, a convocação para as pessoas responderem a esse evangelho, que sempre inclui o chamado à fé e ao arrependimento. E assim, mais uma vez, digo que no entendimento do Novo Testamento, a respeito da redenção, o arrependimento está no cerne e no centro da mensagem. Mas não é assim hoje em dia. Na verdade, o conceito do arrependimento praticamente desapareceu das formas contemporâneas de evangelismo. E creio que, em parte, é porque somos tão desejosos e zelosos em ganhar pessoas para Cristo que nos colocamos diante deles. E lhes contamos todos os benefícios de se tornar um cristão e dizemos a eles para tomar a decisão de seguir a Jesus ou para pedir a Jesus que entre em suas vidas ou entre em seus corações. E em nossos esforços para persuadir as pessoas a aceitarem Jesus, tentamos tornar isso o mais fácil possível para elas. E, portanto, muitas vezes subestimamos ou ocultamos completamente o mandato bíblico do arrependimento. Ora, na teologia, fazemos uma distinção entre fé e arrependimento. São duas palavras diferentes, dois conceitos diferentes. E porque são duas palavras diferentes e dois conceitos diferentes, obviamente temos que fazer uma distinção entre elas. Mas quando distinguimos essas duas palavras, estamos envolvidos em algo muito perigoso. Corremos o risco de, ao distingui-las, acabar por nos divorciar delas, por fazer uma separação amplamente entre elas. Onde nas categorias bíblicas, embora essas duas ideias sejam distintas, elas permanecem tão intimamente conectadas que existem em um relacionamento inseparável, a tal ponto que a verdadeira fé sempre envolve arrependimento. E o verdadeiro arrependimento sempre envolve fé. Ora, eu escolhi a minha palavra ali com muito cuidado quando usei a palavra envolver, por esse motivo, que na teologia, às vezes, vemos o arrependimento como sendo uma consequência necessária, ou fruto da fé genuína, onde outros teólogos enxergam a conexão tão próxima entre fé e o arrependimento, que eles incluiriam o arrependimento como um elemento integral da própria fé. Então eu fiquei por ali, meio que patinando em torno dessa controvérsia, e eu não repousei sobre se o arrependimento é de fato algo totalmente diferente da fé, ou se é em si um elemento da fé salvadora. Eu estou dizendo que podemos contornar isso simplesmente dizendo que a fé envolve o arrependimento, e o arrependimento sempre envolve a fé. Agora, neste fim de semana, eu estava ouvindo uma transmissão no rádio de um ministro que estava pregando um sermão, e ele contou a história no rádio de uma igreja no sul da Flórida, que estava crescendo bem rápido e tinha um tremendo programa de evangelismo para os adolescentes. Eles tinham um dos maiores e mais ativos grupos de jovens da cidade. E como os alunos estavam estudando as Escrituras em seu grupo de jovens, eles ficaram um pouco perturbados, porque os seus líderes de jovens, que incluíam um homem e uma senhora, não eram casados, mas viviam amasiados juntos.
E então algumas das crianças foram até esse casal e disseram: qual é o problema aqui? Vocês são os nossos líderes em nosso estudo bíblico na igreja, e aqui vocês estão vivendo juntos, sem se envolverem no casamento um com o outro. Como vocês podem justificar isso se vocês são cristãos? Talvez o mundo esteja envolvido em coabitação sem o casamento, mas isso certamente não é permitido para um cristão dedicado. E a resposta que o jovem deu à pergunta do aluno foi essa: ora, somos cristãos, mas não dissemos que éramos discípulos. E então ouvi outro jovem que estava envolvido no mesmo tipo de relacionamento e que estava envolvido no tráfico de drogas enquanto morava com sua namorada, e afirmava ser cristão. E alguém apontou a inconsistência entre o seu estilo de vida e a sua profissão de fé. E ele respondeu a essa pergunta dizendo: ora, eu sou um cristão carnal. E toda essa ideia de cristão carnal como sendo alguém que é verdadeiramente convertido, mas nunca produziu de fato o fruto do arrependimento, é tão estranha ao ensino do Novo Testamento quanto é nova no horizonte do pensamento cristão e da doutrina cristã. E quando ouvirem, espero que corram para salvar suas vidas, porque o que está envolvido aqui é uma tentativa de garantir que o nosso fruto evangelístico conte. Estamos tão preocupados em ganhar almas que usamos os nossos métodos para alcançar e dizemos às pessoas: tudo que você tem que fazer para se tornar cristão, tudo que você precisa fazer para ser salvo é levantar a mão. Ou tudo que você tem que fazer, deve fazer, é aproximar-se do altar, fazer uma profissão de fé. Tudo que você tem que fazer para ser salvo é fazer uma oração do pecador. Ou tudo que você precisa fazer para ser salvo é pedir a Jesus que entre no seu coração. Essas afirmações simplesmente não são verdadeiras. Ora, não me interpretem mal, não há nada de errado em fazer com que as pessoas façam uma demonstração externa do seu compromisso com Cristo. Não há nada de errado em perguntar a alguém se deseja entregar sua vida a Cristo para levantar a mão, ou apresentar ou fazer todas essas coisas. Mas se o expressarmos de forma a comunicar que isso é tudo que você precisa fazer para ser um cristão, simplesmente não estamos dizendo a eles a verdade. E o que é tão perigoso nisso é que as pessoas irão responder ao nosso pedido. Eles irão usar uma técnica, irão responder ao método que foi prescrito para eles. E sairão crendo que, portanto, assim, eles são cristãos. O que pode ser um perigo eterno, onde eles vão correndo, pensando que estão em Cristo, porque eles levantaram a mão, caminharam até o corredor ali, quando na verdade nunca experimentaram uma fé autêntica e nunca se arrependeram dos seus pecados. E assim eles não estão totalmente convertidos, mas estão indo embora com uma falsa sensação de terem sido convertidos. E você também tem o impacto que isso tem no evangelista, onde o evangelista agora, ele pode contar quantas mãos foram levantadas, quantas pessoas se apresentaram, ele pode dizer: olha, quão eficaz é o nosso ministério, tivemos 50 pessoas caminhando para a frente do púlpito esta noite. Ora, porque tivemos 50 pessoas caminhando adiante, não significa que houve 50 convertidos naquela noite, tudo o que significa é que 50 pessoas foram até a frente. Quando eu comecei a minha carreira de professor como professor universitário, no primeiro ano em que eu lecionei, eu encontrei um sermão escrito e pregado por Jonathan Edwards, o divino puritano. E eu, é claro, já era um devoto de Edwards. E aconteceu de ser um sermão que eu era pelo menos obscuro ali o suficiente para que eu nunca tivesse notado antes e nunca tivesse lido. Mas o título do sermão chamou a minha atenção. E o título dele era um alerta aos professores. Então eu disse: ei, sou eu, sabe? Fui estudante toda a minha vida, agora finalmente sou professor. E aqui está Edwards dando um alerta especial aos professores. Então pensei melhor em ler o sermão. Ora, logo descobri que o que ele estava falando quando usou o termo professores não era de pessoas que estavam em uma posição acadêmica, dando aula em uma escola, em algum lugar. Não é esse tipo de professor. Mas o alerta dele foi dado para aqueles que
fizeram uma profissão de fé. E onde Edwards deixa bem claro que há uma diferença entre fazer uma profissão de fé e possuir aquela fé que você professa. E o alerta que Edwards deu foi o seguinte, ele disse, vemos pessoas que fazem uma profissão de fé externa, que se envolvem na vida da igreja, que estão presentes no culto no domingo pela manhã, mas que cujas vidas permanecem inalteradas, que ainda vivem vidas que são ímpias. E Edwards diz que essa pessoa está com seríssimos problemas, porque somada ao seu paganismo está a sua prática de blasfêmia, na qual ele entra nas coisas sagradas de Deus fingindo ser um crente, quando na verdade ele não é. Então ele aumenta a sua culpa perante Deus. Ora, podemos olhar para isso simplesmente como parte da mentalidade puritana, da preocupação com o julgamento e a ira de Deus e todo esse tipo de coisa, e descartar Edwards nesse nível. Mas eu sempre disse isso, em minha opinião, que a coisa mais assustadora que já foi ensinada no Novo Testamento é encontrada no sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte. Onde, quando ele chega à conclusão desse sermão, ele dá uma advertência aos professores, mestres, onde diz que muitos virão a mim no último dia dizendo, Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome e não fizemos aquilo em teu nome? Senhor, Senhor. E Jesus disse, e direi aos que vierem a mim dizendo, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Esse é um pensamento preocupante de que no último dia haverá pessoas que correrão para Cristo e fingirão que têm um relacionamento íntimo com Ele. Eles vão se dirigir a Ele em termos pessoais íntimos. Senhor, Senhor, eu fui à igreja, eu preguei, eu estava engajado em um programa missionário, eu fiz todas essas coisas, e Jesus vai dizer, qual é o seu nome? Eu não te conheço. Por favor, apartai-vos de mim. Veja, porque o que ele está abordando aqui são pessoas que afirmam pertencer a ele, mas que nunca se arrependeram de seus pecados. Ora, mais uma vez, o significado desse arrependimento que o Novo Testamento exige é a própria palavra arrepender-se vem do grego. Nem vou me dar ao trabalho de colocar no quadro. A palavra grega metanoia. E a palavra grega metanoia, literalmente, etimologicamente, significa mudar de mente, de ideia. Ora, sempre que nós buscamos aprender o significado de um termo, particularmente uma palavra bíblica, é sempre valioso. Eu traçar a origem histórica do termo. E fazemos isso prestando atenção ao que é chamado de etimologia, que explica como as palavras derivaram de outras palavras no mundo antigo e assim por diante, e qual era o significado original do termo. E o significado original do termo grego, que é traduzido para arrepender-se, significa simplesmente mudar de mente, de ideia. Por causa disso, eu li teólogos que disseram que tudo que o arrependimento significa é que você muda de ideia a respeito de Jesus. Quer dizer, antes da sua conversão, você pensou que talvez Jesus fosse algum tipo de lunático, primitivo, com inclinações religiosas, ou talvez você pensasse que ele era um grande mestre de moral, ou um profeta no mundo antigo. Mas depois de estudar as Escrituras, ou ouvir os sermões, ou fazer a sua própria investigação, a sua mente muda, você chega a uma conclusão diferente e reconhece que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E agora você tem um novo ponto de vista a respeito de Jesus. E este teólogo em particular disse, isso é tudo o que a Bíblia quer dizer com arrependimento.
Tudo o que você precisa fazer para atender aos requisitos do arrependimento bíblico é mudar a mente sobre Jesus, porque a palavra grega metanoia significa mudar de mente, de ideia. Ora, é aqui que estudar o significado original das palavras pode causar grandes problemas. Porque se você fosse ao seu dicionário e procurasse o significado de uma palavra que está usando em seu vocabulário hoje, e você visse o que significava originalmente, às vezes você pode ficar chocado com a forma como essa palavra mudou no seu significado ao longo das eras. Por exemplo, se você procurar em um bom dicionário a palavra fofo, irá ver que o significado original do termo fofo no inglês elizabetano era pernas torneadas. Então, quando você diz que aquela garota é fofa, se você quer dizer no sentido original do termo, você estaria dizendo algo sobre a forma, ou seja, que ela parece passar muito tempo andando a cavalo, porque ela tem pernas torneadas. E claro, não é isso que você quer dizer quando usa o termo fofo, porque a palavra fofo sofreu mudanças de nuances desde que foi introduzida pela primeira vez no idioma. Agora deixe-me dar outro exemplo disso. Ora, enquanto falo, estou tentando finalizar um livro. Isso geralmente é verdade quando estou falando. Estou preocupado em cumprir o prazo. E este livro é sobre o amor de Deus. E uma das coisas que eu tenho examinado na preparação deste manuscrito é o significado do conceito bíblico do amor. Tenho certeza que todos vocês já ouviram que no grego antigo havia 3 palavras para amor. Eros, que era o tipo sensual de amor. Phileol, que se refere a um amor fraternal, e finalmente a forma mais elevada e exaltada de amor, o amor espiritual, o ágape. E é verdade que na língua grega que foi usada antes do Novo Testamento ser escrito, você tinha essas 3 visões distintas do amor. Mas se você examinar o significado de ágape, esse conceito especial de amor, e como ele foi usado entre os gregos antes de Platão, por exemplo, e antes de Aristóteles, você irá ver que ele tinha um conteúdo muito fraco. Na verdade, não significava muito e quase não era usado. Então, quando os judeus da língua grega traduziram as escrituras hebraicas do hebraico para o grego e tentaram obter uma palavra grega que pudesse usar para conter todas as riquezas do conceito do amor do Antigo Testamento, eles escolheram a palavra ágape. Então, de repente, a palavra ágape agora significa muito mais na língua grega, depois que foi preenchida com o significado hebraico, do que para os gregos significava antes de Platão e Aristóteles. Então, você enxerga que Jesus vem e dá toda uma nova dimensão à importância desse conceito de profundidade espiritual do amor, quando ele define o que o amor exige das pessoas. Então, no ensino de Jesus e no ensino dos apóstolos no Novo Testamento, você encontra uma visão ainda mais elevada desse conceito do ágape. Ora, estou simplesmente usando isso para ilustrar como as palavras mudam. E para tentar entender o conceito do arrependimento, simplesmente observando as suas raízes etimológicas, onde você tem a conjunção da palavra grega para a mente e a palavra mudança. E você junta eles. E você diz, todo arrependimento significa uma mudança de mente. Você perde a plenitude do que é comunicado quando Jesus coloca esse conceito no centro da sua mensagem. Porque aqui não se trata apenas de uma mera mudança de opinião, onde a opinião muda de um momento para o outro. Você muda de ideia, de mente o tempo todo, sobre muitas coisas. Mas quando falamos de arrependimento no sentido bíblico, estamos falando de algo que não acontece no limite da nossa experiência, mas algo que acontece no âmago da sua personalidade, onde você é perfurado pelo Espírito Santo ao seu coração. Ele vai até o centro do seu ser e você fica como que tivesse sido virado de cabeça para baixo. Onde antes você caminhava de acordo com o príncipe da potestade do ar, seguindo o curso deste mundo, vivendo a sua vida de acordo com os padrões ou os costumes da cultura ao seu redor.
você imitava o mundo. Se o mundo estivesse engajado no sexo antes do casamento, você também estaria engajado no sexo antes do casamento. Se o mundo concorda com o aborto, você vai sair por aí e vai fazer um aborto. Se o mundo gosta de colar nas provas da escola, você cola nas provas da escola, porque você segue o que é aceitável para o grupo do qual você faz parte. Enquanto o Novo Testamento o chama para um comportamento completamente diferente, um estilo de vida totalmente diferente, onde o apóstolo diz, não deixe a fornicação, por exemplo, ser nomeada, sequer nomeada entre vocês como santos dignos, onde Deus chama você para não permitir que o seu coração seja encorajado pela ética deste mundo, mas sim para ter o seu coração amolecido, quebrantado pelo Espírito Santo, de modo que quando você se arrepende, isso significa que você se afasta de todo esse caminho de vida marcada pelo paganismo, e você voa agora para Cristo, e você se submete ao seu senhorio, onde você resolve agora viver uma vida de obediência. Isso não significa que no momento da sua conversão, você está curado de todo pecado, ou é o fim da tentação. Nós sabemos isso. Mas não pode haver conversão real sem uma mudança real dos seus modos de vida anteriores. E sem uma fuga agora para os braços de Cristo, pelo meio do qual, no âmago do seu ser, você resolveu deixar esse estilo de vida pecaminoso para trás e buscar o perdão dos pecados. Mas hoje vivemos em uma era em que a comunidade cristã é dominada por um sentimento de culpa. Uma culpa que é como um fardo, como o peregrino que está pesando e ele não consegue superar isso. E tentamos de tudo para aliviar a pressão dessa culpa. Tentamos todas as formas de racionalização, nenhuma das quais funciona, porque só há uma cura para a culpa, que é o perdão. A única coisa que pode curar a culpa é o perdão. Então, o perdão é essencial para curar a culpa. Mas antes que você possa ter perdão, deve haver arrependimento. E assim como o perdão é essencial para se livrar da culpa, o arrependimento é essencial para obter esse perdão. Então, se há algum conceito no Novo Testamento que precisamos dominar, é esse conceito do arrependimento, porque muito depende dele. Então, o que vamos fazer é olhar para o modelo de oração de arrependimento, que é encontrada, está contida para nós nas Escrituras, no Salmo 51, o Salmo de Davi. Porque se alguém já entendeu a medida completa do arrependimento, esse alguém foi o homem que escreveu esse Salmo. Portanto, veremos Davi e o seu Salmo nas próximas sessões.